Eu gostaria de deixar bem claro aqui que até dia 13 eu vou cobrar a instalação da CPI. Os parlamentares que não estão presentes, né, se tem alguma outra motivação para não estar presente, que fiquem ausentes também até dia 13, porque até dia 13 o prazo regimental, nós podemos aqui chamar a eleição da CPI. O que me deixa indignada, senhor presidente, é a forma que realmente tem sido conduzido esse processo. Nós sabemos aqui que nós não somos maioria, oposição nunca foi maioria na Câmara Legislativa, mas nós nunca tivemos um governo tão fascista, tão repressor, a ponto de ameaçar os parlamentares a ter que entregar os cargos, a entregar os dossiês, se participassem dessa CPI. Hoje eu falava com um jornalista pela CBN, o jornalista Cláudio Humberto, e ele falava o seguinte: deputada, se não tem o que esconder, se o próprio GDF foi arapongado, por que não abrir a CPI? Essa indignação hoje não é só minha, não, da deputada Celina, não. São de todos. Porque se a estratégia do governo é criar antídoto para os arapongas, que patrocinados por ele, violaram o sigilo aí da oposição e das pessoas que não interessavam a eles a ter informações privilegiadas, ficou realmente muito ruim. A estratégia foi totalmente errada. Nós temos aí um araponga que ninguém sabe o nome, que violou 300 sigilos. O coronel Leão, de autor, réu, confesso, vira agora vítima, se diz arapongado. E nós não podemos investigar? E essa casa aqui perde a função que é investigar? Porque as pessoas que vão investigar, se os parlamentares investigarem, serão tirados da base, serão teste de fidelidade isso aqui? Se esse governador fosse inteligente, fosse um homem sério, ele iria falar: instala, e vamos prender esses arapongas e vamos tirar essa corja daqui. Se fosse um governo sério. Se ele não tivesse o que esconder, ele apoiava essa CPI. Ele não botava o puxa-saco dele aqui para ficar falando que essa CPI é uma farsa. Que hoje não está aqui. Que fica muito bravo na televisão. Mas aqui hoje ele não está para dar uma satisfação da farsa. Farsante é eles, que estão montando um antídoto. Mas eu quero falar nessa tarde aqui. Eu ainda acredito no Ministério Público, tanto no local quanto federal. E vai ter investigação dos dois, porque não foi só parlamentar aqui local que foi violado. Nós temos parlamentares federais também que foram. E essa casa vai ficar com vergonha quando começar a chegar os resultados aqui. Que vários de vocês foram violados nos sigilos, nas intimidades de vocês. E aí vocês vão pensar: a deputada Celina estava nos defendendo. A deputada Celina estava defendendo a nossa instituição. Porque a partir do momento que nós estamos aqui sepultando nessa tarde essa CPI, nós estamos falando assim: pode arapongar à vontade, que nós não vamos fazer nada. Pode violar os sigilos, pode olhar, pode entrar nas contas, e pode, inclusive, ir a público e assumir isso. Eu acredito numa justiça. Ela pode não chegar hoje, ela pode não chegar amanhã, mas ela vai chegar, deputada Liliane. Ela irá chegar. Os arapongas talvez sejam a parte mais fraca dessa história. O pior dessa história, deputada Liliane, são os mandantes. Que lá no palácio estão loucos. Que está cobrando aqui de deputado por deputado. Fidelidade, parceria. Escondeu o quê, deputada Liliane? O que o GDF quer varrer para debaixo do tapete? O que nós não podemos saber? E ainda quero falar mais. Nós podemos ter perdido aqui esta batalha,
mas nós não perdemos a guerra. Porque se essa CPI foi instalada na Justiça, deputada Liliane, eu tenho certeza que 3 membros ela vai ter. 3 membras. Eu, você e a deputada Eliana Pedrosa. E com 3 já instala. E aí, deputada Eliana, eu confio no nosso trabalho. De fazer um trabalho imparcial. Um trabalho, inclusive, para prender quem está arapongando o governador. Que é um erro. E se esse erro vem de hoje, de ontem, de anteontem, nós temos que varrer isso, deputada. Nós não podemos legalizar isso no Distrito Federal, não. Essa Câmara tem hora que nos dá vergonha. Lá em Goiás, eles abriram a CPI da Monte Carlo. Aqui abriram a CPMI. Nós não temos coragem de dar uma satisfação? Uma satisfação que seja para a sociedade? Eu quero ver como é que nós vamos nos reeleger em 2014. Será que o Agnello vai dar conta de reeleger todo mundo? Porque o que ele está pedindo para vocês são os mandatos de vocês. Ou não dá para reparar? Um governador que tem 10% da aceitação da população e tem a base inteira. Tem coisa que não dá para negociar, pessoal. Tem coisa que é inegociável. Essa CPI não é contra o governador, a não ser que ele seja o mandante. Se ele for o mandante, ele tem que estar com medo. E ele está morrendo de medo. Está pressionando todo mundo. Fez reunião, chama bloco, chama líder, ameaça tirar a administração. A que ponto que nós chegamos? A que ponto que nós chegamos? Eu acho que é um momento de reflexão para cada um de nós. Nós já tivemos várias CPIs aqui que foram enterradas. Mas eu quero te falar uma história, deputada Liliane. Nunca na história desse país se viu um governo que se fala tanto em democracia, que se fala tanto em trabalhadores, tanto em direitos desiguais, em direitos de minoria, que quando assume o poder, tem um choque de amnésia e se esquece de tudo. É o poder pelo poder. É o poder de pegar o grupo amigo, eliminar os inimigos e cortar, inclusive, os companheiros que eles acham que têm dúvidas sobre a fidelidade. Senhor presidente, se fidelidade for ter que entregar um mandato assim para os outros, até sei que Vossa Excelência tem sido perseguido, porque foi até o final, como instituição, e publicou a CPI da arapongagem, e aqui eu quero agradecer Vossa Excelência, porque não deixou essa casa afundar, a instituição afundar, junto com os desmandos do governo. Publicou. E muitos de nós, que estamos aqui nessa tarde, entendemos o jogo pesadíssimo que está por trás disso. Agora, é triste. Tem dia que eu chego em casa e eu falo, meu Deus, será que eu estou no lugar errado? Será que não existe mais? Será que vale a pena? Será que vale a pena? Você deixar marido, filho, acreditar que existe democracia, acreditar que as pessoas que fazem esse tipo de coisa são bandidos, vão ser punidos, que existe um poder, que os poderes são independentes? Será que os poderes são independentes? É uma vergonha o que nós estamos vivendo nessa tarde. Uma vergonha para nós, como parlamentares. No governo do Roriz foi instalado CPI, no governo do Arruda foi instalado CPI. Esse governo é tão fascista que ele tem medo até de CPI. Talvez é porque os outros governos não tinham o que esconder, ou se tinham o que esconder, toparam o desafio de serem desmascarados, mas de serem tidos como governos democráticos. É por isso, deputada Liliane, que o PT fica 12 anos sem voltar para o poder. E vai ficar novamente. E vai ficar novamente. Porque a população está indignada. A população até aceita um governo corrupto, se ela tiver gestão. Mas um governo ladrão, corrupto, que fecha hospital, que deixa professor de greve 52 dias, que persegue gente, inclusive que é da base, que persegue pessoas, que monta dossiê, que combina de fazer matérias aí denegrindo pessoas, que usa a máquina pública. Isso ainda vai dar um problema, viu, deputada Eliana? Anota. O uso da máquina pública, inclusive da Polícia Civil, vai dar problema no Distrito Federal. E aí, quem perde não é o governador e está lá, não, é a instituição. São os policiais que fizeram um curso lá, que são sérios. E que tem alguns que levam a instituição para o buraco. Eu quero fazer um desabafo aqui nessa tarde. Tem dia que as pessoas acham que isso aqui é um teatro, né?
Mas o meu coração realmente fica pequeno. Porque eu acreditava. Eu acreditava que os parlamentares estariam aqui hoje. Eu nunca fiz 5 minutos de fama em cima de nenhum colega aqui, que eu acho isso podre. Porque é muito fácil você fiscalizar um poder frágil como o legislativo. Quero ter coragem de fiscalizar o executivo, que tem um orçamento de 28 bilhões de reais e vários interesses. Isso é dose. São para poucos. E eu realmente tinha esperança. Mas até dia 13 eu ainda tenho esperança. Vou ficar igual uma pentelha aqui, o tempo todo, enchendo o saco. Vamos conduzir a eleição. Porque é até ridículo acabar aqui a questão da CPI e os parlamentares descerem e fazer a sessão como se nada estivesse acontecendo. É um tapa na cara da população do Distrito Federal. Tenha pelo menos vergonha na cara, fica lá até dia 13, não volta aqui no plenário até dia 13. Porque eu vou cobrar todos os dias. Vou cobrar todos os dias, até dia 13. E eu espero, deputada Eliana, que fique uma reflexão. Se vale a pena mesmo entregar um mandato de mãos beijadas para o governador Agnello. E se essa casa tivesse unidade, de verdade, deputada Eliana, de verdade, essa casa teria saído com essa CPI aqui, com a assinatura de todos. Teria investigado, teria punido e teria dado exemplo. E a senhora hoje podia dormir com mais tranquilidade, o deputado Washington, todos os deputados que estão aqui, o deputado Cláudio, porque saberiam que estão seguras. A Câmara foi muito criticada de ter comprado o Guardião. Eu acho que é correto. Nós não temos. Que segurança que nós temos? Que segurança que nós temos? O Guardião não é para arapongar ninguém, não. O Guardião é para nos dar segurança que nós não estamos sendo arapongados. Porque como é que você exerce o seu mandato com tranquilidade nesse clima de terrorismo? Se vocês pegarem as fitas da Polícia Federal para escutar com calma, é porque eu acho que tem muitos parlamentares que não tiveram tempo de estudar. É de vomitar, é um nojo. De entrar na vida das pessoas. Vou terminar, senhor presidente, 1 minuto, estou terminando já. Então, assim, eu queria deixar só minha indignação essa tarde, pedir uma reflexão para vossas excelências, e quem sabe a gente não possa votar essa CPI de uma forma democrática, verdadeiramente, até dia 13. Muito obrigada.